Bom, e ele já está aqui comigo, né? Também de branco aí, já cor clara. A gente está esperando um 2025 muito positivo, né, doutor Gilberto? Já no clima do Réveillon. Com muita saúde, né? Se Deus quiser, que isso que é o importante. Mas aqui a gente sempre fala dos problemas do coração, né? E claro, não só dos problemas, mas como tratá-los também, que é importante. E a gente vinha falando da estenose da válvula aórtica, né? Na semana passada. E agora a gente vai falar, portanto, de tratamento. O negócio é esse, é entrar o ano aí já sabendo que tem tratamento, né? Que tem tratamento, né? Vamos explicar rapidamente o que é, né, a estenose de novo. A estenose da válvula aórtica é aquele estreitamento importante, que é um processo degenerativo dessa válvula que conecta o coração com a aorta, que é a grande artéria que leva sangue oxigenado para todo o nosso corpo. É uma doença que acomete geralmente pessoas a partir da sétima década de vida, de maneira que tem, em pessoas acima de 75 anos, mais ou menos 12 a 15% delas têm estenose importante da válvula aórtica e, consequentemente, necessitam de um tratamento. Mas até um número bastante alto, né? É um número bastante alto, exatamente. E à medida que a população envelhece, certamente a gente vai ter mais e mais casos. É importante ressaltar que até 12, 15 anos atrás, o único tratamento que tinha era a cirurgia convencional de peito aberto, com os riscos inerentes a ela, especialmente numa população mais idosa, por exemplo. De mais ou menos 12 anos para cá, foi desenvolvido um método por catéter, em que a gente substitui essa válvula, se coloca uma válvula muito parecida com a válvula cirúrgica, só que por catéter, por uma punção numa artéria na virilha, e se coloca por dentro da válvula doente, sem precisar retirá-la como o cirurgião faz na cirurgia tradicional. Mas isso depende de cada caso, porque tem tratamentos, tem alguns que vai ser cirurgia, tem alguns que vão ser outros tratamentos ou não? Não, uma vez que a estenose aórtica ela é severa e causa sintomas, e os sintomas são cansaço, falta de ar, dor no peito, eventualmente até síncope, desmaios, o tratamento é a troca dessa válvula. Não existe tratamento com remédio que possa resolver isso. A grande questão é que agora nós temos uma alternativa que é aplicada na maioria dos pacientes, que é o tratamento por catéter. Então, independentemente do risco cirúrgico do paciente, se é um risco proibitivo, alto, médio ou baixo, os resultados do implante por catéter são exatamente iguais aos da cirurgia e com uma durabilidade também aproximadamente igual. Então, evidentemente que como é um procedimento menos invasivo, menor tempo de internação, menos complicações, praticamente não existe infecção relacionada a esse procedimento, por exemplo, né, menor incidência de acidente vascular cerebral e outras complicações importantes. Evidentemente que esse procedimento por catéter tem sido hoje em dia considerado a primeira opção para o tratamento desses pacientes. Quanto tempo leva esse procedimento, mais ou menos? O procedimento, em média, demora 2 horas e pouco para ser feito. Tá? Ele é feito hoje em dia com uma sedação, não há necessidade de anestesia geral nem de intubação na maioria dos casos. O paciente ele passa uma noite na UTI normalmente e depois vai para o quarto e o tempo total de internação é em torno de 2 a 3 dias, em média. O senhor falou em durabilidade, né? Isso. Isso é uma coisa que as pessoas devem ter curiosidade. Tá, mas daí eu fiz, e aí, o pós, né? Quer dizer, isso dura por muito tempo, eu tenho que fazer manutenção, como é que funciona? Não, é importante fazer os controles médicos, né? Especialmente tomar as medicações de maneira adequada e a medicação mais importante para esse caso, tanto do implante cirúrgico quanto do implante por catéter, é a aspirina, que é uma medicação simples. E o tempo de durabilidade dessa válvula é mais ou menos semelhante da cirurgia, ou seja, em média, 10 anos, tá? Que é o que a gente tem para a cirurgia convencional. E não pode ter nenhum tipo de efeito colateral, ou a pessoa não ter alguma reação, rejeição, não? Não, nada. Tá? Evidentemente que é preciso o acompanhamento, tá? Porque existe inclusive a possibilidade de, depois de 10, 12 anos, se a válvula fica com problema, é possível se botar uma outra válvula para o catéter dentro daquela previamente implantada. E, inclusive, em casos em que o paciente já colocou no passado uma prótese cirúrgica que voltou a dar problema, a gente tem implantado as válvulas por catéter sem nenhum problema por dentro da válvula cirúrgica. E isso, como o senhor disse, em qualquer idade pode ser feito, quer dizer, ainda mais que quase sempre são idosos as pessoas que têm esse problema. Isso, a recomendação hoje em dia das diretrizes médicas é que os pacientes elegíveis são aqueles que têm estenose aórtica severa sintomática e idade acima de 70 anos. Para os mais jovens ainda existe algum debate, algumas questões a serem definidas pelos ensaios clínicos para ver se a gente pode expandir para uma população mais jovem. Mas por enquanto a faixa limite é acima dos 70 anos de idade.